vamos para os exercícios, tá? A vantagem, assim, óptica é um negócio bem repetitivo. Deixa eu arrumar aqui que está desfocado de novo. Eu tenho que colocar aqui para colocar no alto foco, eu esqueço. Para focar meu belo rosto. Espelhos é o seguinte, a parte de reflexão em geral, ou os exercícios são demorados demais ou eles são muito rápidos. Tá? Então temos uma vantagem aqui, que normalmente nesse comecinho, eles são muito rápidos. Então, ETEC São Paulo, página 118. Imagine que um raio de luz incida na superfície de uma janela lateral de um edifício, formando um ângulo de 30 graus conforme a figura. Considerando que o vidro da janela como uma superfície plana e lisa, ou seja, um espelho, o valor do ângulo de reflexão é, olha aqui, vamos para o desenho. Este ângulo de 30 graus é entre o raio de luz e a janela, tá vendo? É este ângulo aqui, ó. Este é o ângulo de 30 graus. Ele quer saber o ângulo de reflexão, que é este ângulo aqui. Como que eu vou resolver isso? Bom, vamos analisar esta parte. Eu vou fazer um risco aqui. Não, vou fazer um risco com o negócio aqui, né? Bonitinho. Então, eu vou fazer um risquinho separando aqui, ó. Vamos analisar essas duas linhas verdes. O ângulo entre elas é 90 graus, não é? Se aqui eu tenho 30, quanto que eu tenho aqui? 60. Que tem que dar 90, não é? Só que nós sabemos que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então aqui o ângulo de incidência, eu descobri que ele vale 60 graus. Logo, o ângulo de reflexão vale... Deixa eu arrumar esse R aqui de cima. Logo, o ângulo de reflexão também vale 60 graus. Então, a resposta correta é a alternativa E. E é só isso, tá? Então, qual que é a pegadinha aqui? Ele coloca o ângulo em relação à superfície. O ângulo que a gente mede de incidência ou de reflexão é sempre em relação à normal, que é aquela linha imaginária que divide a superfície na metade, perpendicularmente. Na metade não, mas que é perpendicular à superfície. Certo? Então, ó, você vê um exercício rapidão, mais uma análise aí de matemática, de encontrar ângulos e coisas do gênero. Tá? Deixa eu estourar minhas costas. Beleza? Tocamos para frente? Tocamos para frente? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui porque tá tudo perdido meus negócios aqui. Puf. Exercício 2. Da mesma página. Espera aí. Um raio luminoso emitido por uma fonte localizada no ponto A incide sobre o espelho plano e reflete passando pelo ponto B, conforme a figura. Sendo a distância Dzão 60 centímetros, então toda essa parte de baixo aqui vale 60 centímetros. Tá? Tudo isso aqui vale 60 centímetros. A altura HA, que é a altura desse lado esquerdo aqui, vale 20 centímetros. Então isso aqui vale 20 centímetros. E a altura HB vale 10 centímetros. As distâncias X e Y. Então vamos fazer o seguinte. Essa parte aqui é X. Essa parte vermelhinha. Tá bom? Aqui é X. E do lado eu tenho Y, que eu vou fazer da cor laranjada. Meio amarelado aqui, tá? Laranjado. Então aqui eu tenho Y. O que está acontecendo? Está acontecendo que se eu somar X mais Y, eu tenho 60. Não é? O 60 eu vou fazer da cor do 60 aqui, que é verde. Ou seja, eu sei que X é igual a 60 menos Y. Vou guardar essa informação por enquanto, tá? E vou olhar com muito cuidado para este problema. Por quê?
o ângulo está refletindo. Então, este ângulo aqui é o mesmo ângulo, vou chamar esse ângulo de θ, é o mesmo ângulo que está aqui. Então, a gente pode usar a mesma propriedade que nós utilizávamos para câmara escura, teorema de Thales, semelhança de triângulos, em que a altura HA dividido pela distância x, ou seja, o triângulo da esquerda, a altura do triângulo da esquerda pela base do triângulo da esquerda é igual à altura do triângulo da direita dividido pela base do triângulo da direita. Tá? Semelhança de triângulos porque esses ângulos são iguais. Qual é a altura HA? 20. Quanto que vale x? Olha aqui, ó. X vale 60 menos y. HB, a altura do lado B, vale 10. E y é y. Vou puxar para cá. Vou multiplicar cruzado. Cuidado que aqui tem distributiva, ó. Cadê? Vou pegar uma cor diferente aqui. Aqui tem distributiva. Quando eu for multiplicar, eu preciso multiplicar os dois termos. Então vai ficar 60 vezes 10, 600. Menos 10y é igual a 20y. Passo para lá, fica 600 igual a 30y. Y, vou dar aquela cortadinha marota. Então, y é igual a 60 dividido por 3. Y é igual a 20 centímetros, tá? Se eu descobrir y, eu posso voltar. Ai, minha garganta. Nesta relação matemática, deixa eu apagar aqui. Nesta relação matemática, que eu estou agora circulando de amarelo, e falar que x é 60 menos y, que é 60 menos 20. X vale 40 centímetros. Tá? Então, é esta a informação que nós temos. Na alternativa A, tudo isso aqui é a alternativa A. Na alternativa B, tá? Ele quer saber o seguinte, ele quer saber a medida do ângulo de incidência do raio luminoso sobre o espelho. Quando é o ângulo de incidência, eu estou falando em relação a normal. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desenhar um triângulo aqui de uma outra cor, de marrom, tá? Para não confundir ali com... Vou fazer aqui um triângulo e um triângulo, tá? Eu quero este ângulo aqui, ó, que eu vou fazer agora, o ângulo alfa, que é o ângulo de incidência em relação ao normal. Não quero θ, eu quero alfa, tá? Eu sei que esse lado oposto aqui vale x e que a altura vale 20 centímetros, que eu já descobri, tá? A resposta, gente, tá meio na cara, porque você tá vendo que ele te deu a tangente de 26,6, mas tudo bem. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, para o ângulo alfa, não para o ângulo θ. Então aqui, ó, a alternativa B, eu vou fazer ela aqui em cima, tá? Porque ela é pequenininha. Então a alternativa B. Tangente de θ é igual... Opa, de θ não, cavalo, acabei de falar que não. Tangente... Oh, meu Deus! Tangente de alfa. O cateto oposto é x. O cateto adjacente ao ângulo do lado aqui, ó, é 20. Essa diagonal aqui é a hipotenusa, né? Então, 20 que é a altura de A. Então, vai ficar... x vale 40. Opa, coca. Temos algum problema aqui, hein? Espera aí. Eu troquei? Será o x aqui, gente? O x vale 40 e aqui vale 20. Coca, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então tá bom. Cateto oposto sobre cateto adjacente, tá certo. Cateto adjacente é 20. Isso aqui vai dar 2, tá? Então, agora eu lembrei porque eu separei esse exercício. Se tivesse dado meio, eu saberia que o ângulo é 26,5, tá bom? 26,6. Mas eu não sei qual que é a tangente 2, a princípio.
Então eu achei a tangente desse ângulo alfa, que não me adiantou de nada. Se você calcular a tangente de θ, eu vou fazer aqui embaixo, tá? A tangente de θ é o cateto oposto de θ, que é 20, dividido pelo cateto adjacente, que é 40. Então aqui vai dar meio, e aqui vai dar meio só, né? Então esse ângulo θ é de 26,6 graus. Por que eu fiz essa conta desse jeito? Porque o certo seria você fazer aquela conta marrom direto, tá? Mas você tá vendo que a gente chegou numa tangente que a gente não conhece o valor daquela tangente. Não é raiz de 3, não é raiz de 3 sobre 3, não é 1, não é nenhum ângulo conhecido. Então eu calculei o outro ângulo. Eu sei que esse ângulo aqui, ó, roxinho, ele vale 26,6. Para dar 90, quanto que falta? Para dar 90 é o ângulo alfa. Então, mais 0,4 dá 27. Eu vou fazer na calculadora, tá, gente? Final do dia, já não tô pensando direito. Eita, que coisa é isso aqui, jovem? Sei lá o que foi que eu fiz. Cadê? Então, 90 menos 26,6. 63,4. 63 graus,4. Tá? Ou melhor, 63,4 graus, né? Esta é a resposta. Por que esta resposta não é o ângulo θ? Porque ele pediu o ângulo de incidência. O ângulo de incidência é sempre em relação a normal. Tá? Não é em relação a horizontal, a superfície. É em relação a normal. Beleza? Vou deixar aqui um minutinho para vocês copiarem. Passou um minutinho. Vamos para o próximo exercício. Deixa eu fazer um negocinho aqui antes que eu esqueça. Beleza. Vamos lá. Próximo exercício. Olha aqui, campo visual, o que nós vimos hoje. 5 da FEI São Paulo, página 120. No esquema a seguir, há um espelho E, um objeto O, e sua imagem O', tá faltando uma linha aqui, ó. O'. E 5 observadores. 1, 2, 3, 4, 5. Qual alternativa apresenta somente os observadores que enxergam o objeto refletido? Aqui é o seguinte. Se você não consegue fazer observador por observador para não dar muito trabalho, você pode fazer o contrário. Você pode ver que imagem conseguiria, o ponto O conseguiria observar qual observador. Tá? Vou explicar melhor. Se você está enxergando o objeto, se for uma pessoa, né, esse objeto, a pessoa também está enxergando. Então, para eu descobrir o campo visual, ou eu faço a luz saindo da direção do olho do observador até as extremidades do espelho, ou do objeto, porque tanto faz. Tá? Se eu souber qual é o objeto que eu estou analisando. Eu estou analisando o objeto O, que eu estou fazendo com a caneta branca, ninguém vai ver nada. Esse objeto O aqui. Então, vamos lá. Vou traçar uma linha daqui até a extremidade do espelho e vou refletir com o mesmo ângulo. Eu vou usar aqui minha ferramenta para não ficar fazendo coisa à toa, tá? Então, aqui, olha só. Aqui. E cadê? Aqui. Então, ó. Aqui eu tenho o raio de luz refletindo. Eu só vou terminar ele agora. Que faltou um pedacinho dele aqui para cima. Tá? Ele sai por aqui. Ficou bem feio, na real. Mas aqui por cima desse. Aí, pronto. Tá? E vou fazer a mesma coisa na outra extremidade do espelho. Vocês com régua na mão, vocês vão fazendo um negócio mais bonitinho aí, né? Com mais calma. Aqui eu tô fazendo com o computador.
Então, cadê o negócio da reta? Faço a luz bater aqui. Olha lá. Então, percebam que existe uma região aqui, tá? Entre os raios refletidos. Nessa região, entre os raios refletidos, que pontos que eu tenho? 1 e 2. Então, os observadores 1 e 2 conseguem ver o objeto. Por quê? Porque esse objeto consegue ver a pessoa também. Tá? Então, é a reversibilidade dos raios de luz. O caminho que ela faz na ida é o mesmo caminho, a mesma trajetória que ela faz para voltar. Então, se você tiver um observador e vários pontos, beleza. Se você tiver vários observadores e um ponto, beleza. Outra maneira de resolver esse exercício é fazer assim, ó. Vou mudar para cor laranjada. Talvez seja até mais fácil. Tá vendo Olinha? Olinha é a imagem de O. Eu faço isso, ó. Eu traço uma linha em volta do espelho. Duas linhas, na verdade, né? Uma passando por cada borda do espelho. E aí eu chego na mesma região aqui, ó. Opa. Eu chego na mesma região aqui. Dá na mesma. Tá? Então vocês têm duas possibilidades aí de trabalhar com com a parte do campo visual. Quando você não tem a imagem, essa segunda laranjada já não funciona tão bem. Quando você tem a imagem, aí é só alegria, só sucesso, só felicidade. Tá bom? Deixa eu ver, falta mais uns 7 minutinhos. Dá pra fazer mais exercício, né? Vamos fazer mais exercício então. Pra cá estamos. Na verdade, tá acabando os exercícios que eu separei, ótimo. Então vamos fazer todos que eu. Eita, que eu fiz caca aqui, pera aí. Eita, o tal do burro. Pera aí, vou ter que abrir e fechar de novo. Eu ainda não aprendi como tirar o zoom disso. Eita, nós, hein? Tal do mula. Carrega de novo. Pronto, voltei. Então vamos para o próximo exercício. PASUSP. Será que é um PAS da USP? Não sabemos. Uma vela de altura H é colocada diante de um espelho plano E. A vela encontra-se a uma distância L do espelho e produz uma imagem L1. Ou I1, na verdade, né? De mesma altura H e L, distância L do espelho. Desloca-se o espelho para a direita uma distância D. Então, ó, eu vou deslocar o espelho uma distância dinhanha, uma distância, meu Deus do céu, gente, peraí, uma distância D. Nessas condições, a nova imagem tem uma altura Hzinho, tá? E uma nova distância em relação ao espelho é x. Pode-se afirmar que os valores de H e x são respectivamente, tá? Então, olha lá. O que aconteceu com o tamanho da imagem? Para mudar o tamanho da imagem, só vai mudar o tamanho da imagem se eu tiver o objeto mudando de tamanho. Então, a primeira parte da resposta tem que ser o mesmo tamanho do objeto. O objeto vale H, a imagem vai valer H. Tá? Então, essa possibilidade está cortada. Esta possibilidade está cortada. Sobram essas três, tá? Aqui está faltando alguma informação, tá? Talvez um mais ou menos, não sabemos. Daqui a pouco descobrimos que informação está faltando aqui, ó. Era para ter um sinal, alguma coisa aqui nesse meio. Ele quer saber, então, o tamanho da imagem. O tamanho da imagem novo continuará sendo H, porque o objeto não mudou de tamanho. E x, qual é a nova distância em relação ao espelho? Tá? Da imagem em relação... Isso aqui é uma pegadinha. Por quê? Se eu perguntasse quanto que a imagem se movimentou, a imagem se movimentaria 2 vezes D, né? 2 vezes D. Seria essa nova posição dela em relação à posição dela original. Só que se você... Se você está analisando que o objeto está a L mais D do espelho, a imagem está a L mais D do espelho. Então, o que acontece é que nós temos a resposta A como correta. Professor, mas é diferente do que você falou. Sim, naquele que eu falei, a pergunta aqui, esse X, não era em relação ao espelho. Era em relação... Peraí, esse aqui é em relação ao espelho, né? Vou colocar assim, em relação ao espelho. Aquele que eu falei
na aula, lá na explicação, era em relação à outra posição dela, a posição antiga dela. Certo? Então essa aqui é uma pegadinha da apostila de vocês. Ou da Pazus Pay. Eu acho que é bom fazer uma saideira, né? Vamos fazer a saideira? Eu já não aguento mais dar aula, jovens. Estou cansadão. Vocês também já estão cansadão, então tá todo mundo certo. Tá? Unicid. Aí o povo responde, né? Nessas horas o povo acorda. Unicid, Universidade do Cid. Cid Cidoso. Página 124. A fachada de uma agência bancária é toda em vidro. Originalmente, os vidros eram transparentes. Contudo, com o tempo, viu-se a necessidade de aplicar um filme plástico sobre os vidros. O famoso isso-filme, jovem. Capaz de refletir toda a radiação que neles incidia. Aquele isso-filme espelhado que o povo coloca na caçaveira rebaixada, sabe? Fica aquela coisa bem ridícula. Assim, onde se tinha originalmente placa de vidro, hoje tem esses espelhos. Ó, se alguém tiver saveiro rebaixada com isso filme espelhado, não vai ficar bravo comigo, mas que é feio pra caramba. Um grande vidro faz o papel de porta de entrada e, de acordo com o ângulo, se obtém relativamente as placas de vidro da fachada, percebe-se a reprodução de várias imagens do mesmo vaso colocado à frente da agência. Então, olha lá. Aqui no esqueminha, que eu apertei sem querer. Aqui no esqueminha, tá? Ele está aqui tentando representar isso aqui, ó. Uma porta está aqui, outra porta está aqui. Então aqui eu tenho um espelho, aqui eu tenho outro espelho, e aqui eu tenho um ângulo θ, tá? E aqui eu tenho o vaso. Vaso. Olha, presta atenção no enunciado. Em certo momento, observam-se 4 imagens deste vaso, tá? Então, vamos resolver a situação. N maiúsculo que eu passei para vocês, né? N 360 alfa menos 1. São 4 imagens. Então, é 360 alfa menos 1. Passa esse 1 para lá, fica 5 igual a 360 sobre alfa. Aí aqui, meu Deus, onde que eu vou fazer essa conta? Vou fazer aqui em cima mesmo. Alfa é igual 360 dividido por 5. 360 dividido por 5... Nossa, gente, eu não consigo mais pensar nessas horas. 70 alguma coisa? Vamos fazer a conta na calculadora, né, gente? Hoje, tudo que eu podia pensar, eu já pensei. 72, eu cheguei perto. Aí você olha a resposta ali e fala, professor, não tem 72. É porque o exercício não acabou, cabrito. Não acabou o exercício. Tá? Porque ele quer que agora eu tenha 5 imagens. Eu tenho uma segunda situação aqui, ó. Cadê essa cor? Segunda situação. Então eu vou calcular aonde, não sei. Eu vou apagar esse espelho que eu não preciso mais dele, não. Tá? Então, N é igual a 360 sobre alfa menos 1. Agora eu quero 5 imagens. Alfa menos 1, passa esse 1 para lá, fica 6 igual a 360 sobre alfa. E aí você termina essa conta e descobre que alfa é 360 sobre 6. Alfa, eu torci para não cortar aqui, é de 60 graus. Ou seja, para alterar a quantidade de imagens de 4 para 5, eu tenho que sair de 72 graus e ir para 60 graus. Ou seja, eu tenho que mudar a abertura da porta em 12 graus. Tá? Eu tenho que mudar essa abertura em 12 graus. Porque quanto mais eu abro a porta, mais fechado ficam os espelhos, tá? Então acontece o inverso. Quanto mais a porta, olha no desenho, quanto mais o banco Bonanza abre a porta, menor fica o ângulo θ. Beleza, galera? Deu aí um minuto de canja para vocês descansarem antes de dar o nosso horário. E é isso. Se vocês tiverem dúvida, sabem o que fazer. Se vocês não tiverem dúvida, também já sabem o que fazer. Nos vemos sexta-feira. À distância, obviamente. Boa resto de semana aí pra vocês, até sexta. Não se esqueça da atividade que está no Classroom, que está no Delta, que está no grupo do WhatsApp, que está no Correio, que está no Açougue, que está em tudo quanto é lugar. Façam, tá? Galera, falou, até mais. E é isso aí. Vou deixar um pouquinho para quem quiser copiar, tá?